Um túnel com a distância equivalente à das cidades de São Paulo e Santos, mas atravessando os Alpes, e um projeto avaliado em 27 bilhões de dólares. A linha Lyon-Turin é um dos principais projetos ferroviários em curso na Europa, com soluções inovadoras de engenharia e com uma promessa de grandiosidade e conectividade entre os países da Europa. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que a Europa está construindo um túnel de 57 quilômetros através das montanhas. A construção da linha Lyon-Turin é uma daqueles típicos casos de projetos essenciais para o desenvolvimento de uma região. O objetivo é oferecer mais modernidade e agilidade ao transporte férreo, desafogando o tráfego nas estradas locais. Separadas por aproximadamente 300 quilômetros, Turin e Lyon apresentam uma rota de transporte férreo consideravelmente obsoleto, inclusive com trechos que datam do século XIX. Por lá, os trens operam fora dos padrões atuais e sob uma velocidade moderada, levando mais de 4 horas para cumprirem o percurso. Com a construção da linha Lyon-Turin, esse tempo deve cair para 2 horas, trazendo uma eficiência alternativa ao transporte terrestre. Além da estimativa de tirar anualmente 1 milhão de caminhões das estradas locais, a ferrovia será ainda mais importante durante o inverno do hemisfério norte, quando algumas estradas na região são fechadas. De fato, a linha Lyon-Turin é uma proposta atraente ao transporte entre as cidades. Contudo, a construção dela tem enfrentado uma série de desafios, inclusive geológicos. Afinal, no meio do caminho, há uma região montanhosa, os Alpes. Para superá-la, a equipe de construção do túnel Baise-Montcenis teve de apostar em uma série de técnicas de engenharias dignas de uma das maiores obras do setor ferroviário do mundo. Discutida desde os anos de 1990, a linha Lyon-Turin começou a ser construída apenas em 2015 e tem expectativa de conclusão para o ano de 2030. Ela fará parte do corredor mediterrâneo da rede Trans-Europa de transporte, que liga 6 países: Espanha, França, Itália ao norte, Eslovênia, Croácia e Hungria. Uma das principais características é o fato de ser uma construção mais profunda que o subterrâneo da ferrovia atual, inaugurada em 1871, garantindo um trajeto mais direto, sem oscilações consideráveis na altura. Com a finalidade de transporte de cargas, a nova linha terá mais de 270 quilômetros de extensão. Desse total, 70% ficam situadas na França, enquanto os outros 30% se localizam no terreno italiano. Aliás, essa parceria franco-italiana também se estende ao financiamento do projeto, porém em quantias distintas. A Itália banca 35% da linha, a França 25%, já os 40% restantes ficam a cargo da União Europeia. Um suporte muito justo, afinal, a Lyon-Turin será um importante trecho do corredor mediterrâneo e possui 3.000 quilômetros de extensão, ligando a Hungria ao leste europeu, a Espanha ao oeste do continente. Atualmente, o projeto inteiro da linha está orçado em 27 bilhões de dólares, o que equivale a 131 bilhões de reais de acordo com a cotação até o fechamento deste vídeo. Desse montante, 1/3, ou seja, 9 bilhões de dólares, é destinado exclusivamente ao projeto do túnel Baise-Montcenis. Mas afinal, como é o processo de perfuração dos túneis nos Alpes? Apesar de trazer inovações na construção, a perfuração não difere muito do processo a essa finalidade nas últimas décadas. Para se sobrepor à área do solo extremamente rígido, os responsáveis pelo projeto combinam máquinas de perfuração, as populares toneladoras, com explosivos para abrir caminho pelo maciço. Até aí, pouca novidade. Contudo, algumas soluções trazem um toque de inovação de segurança. Uma delas é o estudo do subsolo, por meio de túneis exploratórios, ou seja, pequenos espaços escavados para analisar, no qual é possível compreender a composição e demais detalhes do espaço. Em termos de cronograma, vale destacar que o projeto foi sensivelmente impactado a partir de 2020,
ano que foi declarada a pandemia do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Atualmente, se estima que estejam prontos aproximadamente 32 quilômetros dos trechos subterrâneos da construção, que inclui túneis de acesso e poços, em outras palavras, 1/5 dos 162 quilômetros. Desses 32 quilômetros, apenas 10 quilômetros foram de autoria da França, local onde ficam 70% do projeto. No entanto, é preciso ressaltar que esses 10 quilômetros são considerados os mais densos e complicados da construção. Do outro lado, a expectativa é de que a parte italiana do projeto seja finalizada ainda neste ano, em 2023. Embora o portal de entrada ao túnel esteja em construção, ainda há muito a ser feito, especialmente ao se levar em conta o fato de que os 10 quilômetros de perfuração dos franceses foram resultado de 3 anos de trabalho com uma tuneladora muito eficiente, fabricada pela empresa local NF Technologies. Batizada de Federica, o equipamento possui 135 metros de comprimento e um peso de 240 toneladas. Com uma blindagem de 11,21 metros de diâmetro, é equipado por nada menos que 76 cortadores. Uma das partes mais curiosas é constatar que, após a conclusão do trecho francês, Federica foi desmontada e removida através de um dos poços construídos para essa finalidade. Além dela, 7 tuneladoras são usadas no projeto franco-italiano. Mais um aspecto interessante a ser considerado sobre o túnel Monte Cenis é que a construção não foi restritivamente horizontal. Para criar um túnel dessa envergadura, é necessário cavar verticalmente para cima, a fim de criar espaços para que a qualidade do ar seja adequada e haja o mínimo de fumaça possível, especialmente em casos de emergência que demandam a evacuação da área. Dessa forma, 4 poços foram escavados e comportam 4 sistemas de ventilação com aproximadamente 2,5 quilômetros quadrados. Eles são feitos perfurando um buraco estreito do chão até o túnel, local onde uma cabeça de corte especial é anexada. O resultado é o que se chama de máquina de mandrilamento ascendente, capaz de escavar o poço de baixo para cima. Ou seja, a perfuração do túnel Base Monte Cenis é algo complexo, digno de ficção científica e que ganha contornos ainda mais incríveis quando levamos em conta os números desse projeto. O projeto do túnel Monte Cenis é de fato uma construção de destaque mundial e há vários números que corroboram essa condição. O principal deles, logicamente, tem a ver com a extensão, 57,5 quilômetros. Assim concluído, o Monte Cenis ganhará o título de túnel ferroviário único mais longo do mundo, superando em 500 metros o túnel de São Gotardo, na Suíça. Em um breve comparativo, o túnel Monte Cenis será 6,65 vezes mais extenso que o Tunelão, maior túnel do Brasil e segundo maior da América do Sul. Situado entre os municípios mineiros de Bom Jardim de Minas e Santa Rita do Jacutinga, essa passagem subterrânea aqui no Brasil possui 8.645 metros de extensão. Para se ter uma ideia da dimensão do túnel europeu, a extensão de 57,5 quilômetros corresponde basicamente à distância entre a cidade de São Paulo e Santos. Vale ressaltar que durante o processo de perfuração do túnel, os poços dos sistemas de ventilação contam com nada menos que 500 metros de profundidade. Isso equivale à altura do projeto do maior edifício residencial do mundo, o Trump Tower, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que terá 154 andares. Mas a construção do túnel Monte Cenis não envolve apenas números espantosos e engenharia de elevada complexidade. O projeto também foi, e ainda é, alvo de críticas e resistência. Ao menos 2 fatores têm causado aversão de alguns grupos à criação da linha ferroviária Lyon-Turin, da qual o túnel Monte Cenis faz parte. O primeiro deles tem a ver com o planejamento. Um relatório do Tribunal de Contas Europeia, divulgado em 2020, revelou um atraso de 15 anos na previsão da entrega do projeto. De 2015 para 2030, o órgão afirma ainda que
que há um risco médio de que a entrega não ocorra em 2030, enfatizando que esse risco é ainda maior do lado francês. Esse atraso é um ponto extremamente delicado, sobretudo em quanto à pontualidade típica da cultura europeia. Por sinal, não é o único aspecto negativo apontado pelo Tribunal de Contas Europeu. Há ainda um acréscimo de 85% em relação ao orçamento inicial previsto à obra. Mas o tribunal não é o único descontento com o projeto. De fato, a linha Lyon-Turin tem enfrentado há anos uma resistência ativa e barulhenta. Prova disso é em que, em junho de 2023, ao menos 3.000 manifestantes ambientalistas se reuniram no Vale do Maurienne para protestar contra o projeto. Além de invasões e uma linha férrea local, alguns participantes entraram em confronto com as forças de segurança. Segundo os opositores, a perfuração de túneis nas montanhas Alpines tem provocado a seca de fontes de água no vale, informação que é negada pelas autoridades locais. Porém, muito além das questões ambientais, até que ponto o projeto será capaz de transformar a economia local e a europeia? Fazer afirmações sobre o impacto econômico de um projeto desse tipo é logicamente uma tarefa complicada, um exercício de futurologia até mesmo. Contudo, alguns fatos indicam que a linha Lyon-Turin tem amplas condições de aquecer a economia da França e Itália nas próximas décadas. Além dos postos de trabalho já criados para a construção do projeto, segundo estimativas da Comissão Europeia, a linha, quando concluída, deverá ajudar na criação de mais de 15.000 vagas de trabalho em empresas e no setor de turismo. Vale destacar que um estudo encomendado pela entidade apontou para expectativas altamente positivas. Até o ano de 2030, a construção da linha terá um crescimento de aproximadamente 15% no PIB da região transfronteiriça entre a França e a Itália. Ainda em termos econômicos, a linha tende a promover o desenvolvimento regional mais equilibrado, uma vez que conectará áreas menos desenvolvidas com grandes centros econômicos e comerciais. Já quando o assunto é logística, a Lyon-Turin levará muito eficiência e redução de tempo nas viagens entre as cidades em relação às rotas terrestres existentes, e fazendo toda a diferença no inverno, quando algumas estradas locais, como a Monte Cenis, são fechadas. Apesar das críticas dos opositores e dos atrasos, a linha Lyon-Turin, bem como o famoso túnel de Monte Cenis, são projetos promissores e de elevada importância ao corredor do Mediterrâneo. E se de fato saírem conforme as expectativas, tendem a ser protagonistas no segmento férreo mundial. Exemplos inequívocos da capacidade humana em desenvolver projetos altamente desafiadores. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.